O Guarani oficializou na noite de ontem a chegada do lateral esquerdo Vitinho. Sem se firmar entre os titulares do CRB, o jogador de 23 anos rescindiu seu contrato para assinar em definitivo com o Bugre até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. Na lateral, Vitinho vai disputar uma vaga com Caio Christian e Emerson Barbosa, que está na mira do Botafogo de Ribeirão para a disputa da Série B. Com apenas 20% de aproveitamento na competição, o Bugre deve aproveitar a janela do Mundial de Clubes para reformular o elenco. Acho que o discurso interno ele é igual. Acho que nós jogadores e comissão, a gente pensa todo mundo junto, todo mundo com o mesmo pensamento em relação a tirar o Guarani dessa situação. A gente está muito estressado com essa situação também, a gente está se cobrando muito, pode ter certeza. Vitinho é o segundo reforço do Guarani para esta janela. O clube já anunciou a chegada do lateral Cicinho e espera concluir outras 2 negociações ainda nos próximos dias. O meio-armador Cássio Gabriel e o atacante Ronaldo, ambos da Ferroviária, são alvos do Bugre. Os 2 jogadores possuem o perfil procurado por Farney Coelho. Tanto o Cássio Gabriel, que vem de 2 acessos seguidos na Série C, quanto o Ronaldo possuem 34 anos. O atacante, inclusive, foi titular em boa parte da campanha que levou o Guarani à sua última final de Campeonato Paulista, em 2012. Na época, com apenas 21 anos, o jogador fez 39 jogos pelo Bugre naquela temporada, marcando 7 gols. Outro que interessa ao Guarani é o volante Wellington, também com 34 anos. O jogador tem passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Fluminense, Internacional e São Paulo. Mas antes de poder contar com os reforços que podem chegar ao Brinco de Ouro, o Guarani ainda tem 2 importantes partidas pela Série C. Nesta segunda, a equipe recebe o Figueirense às 7h30 da noite e precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. Para o confronto, o Marcelo Fernandes deve ter 5 desfalques importantes. Rafael Bilu e Pablo Baianinho sofreram um entorse no joelho e devem seguir longe dos gramados. Já Caio Melo, com um estiramento na coxa, deve ser reavaliado nos próximos dias e segue como dúvida para o confronto. O volante Natan Camargo e o zagueiro Alan Santos cumprem suspensão. Sem o capitão, Léo Coutro tem presença confirmada no sistema defensivo para a próxima partida da segunda-feira. Mas a gente vai encarar esse jogo como uma final, cara. É o nosso discurso interno, a gente todo jogo encarar como uma final. E em casa, diante do nosso torcedor, a gente não pode ter uma postura diferente, não ser jogar para frente, não ser buscar os 3 pontos. Isso é uma coisa que a gente vem falando desde o início da semana, depois que acabou o jogo do Floresta. Focar no Figueirense, fazer um jogo praticamente impecável, para a gente possa, se for um adversário direto, a gente possa conquistar esses 3 pontos e dar uma respirada na tabela. Guarani muda a estratégia com o campeonato em andamento. Começou com a ideia de que ia apostar em jogadores jovens. Entrou no campeonato com a menor média de idade da competição. E agora trazendo jogadores mais experientes, que é o caso, por exemplo, aí do Wellington, né? São especulações ainda, mas o Wellington... Chegou o Cicinho com 36 anos, o Wellington que tem 34 e o Ronaldo, artilheiro, goleador, está na Ferroviária, está no banco de reservas da Ferroviária. No Campeonato Paulista da Série 2 ele perdeu um pênalti e aí acabou não possibilitando o acesso da Ferroviária, a torcida está pegando no pé dele. E também o titular lá é o Carlão. Então, mudança de estratégia com o campeonato em andamento. Vai dar certo isso? Você está sendo muito simpático, né? E cordial com os homens que comandam o futebol do Guarani. Sabe qual é o nome disso no meu vocabulário? Falta de convicção. Como é que começa o trabalho sabendo, supostamente, eu acho que eles não sabiam, né? Desconhecimento total. Da dificuldade do Campeonato Paulista e da Série C e monta o time que eles montaram. Independente da idade, o Guarani contratou um caminhão e meio de perna de pau,
Por isso que está nessa situação. E quase caiu no Campeonato Paulista. Se não fosse o João Marcelo, o Guarani estaria na Série A2 do Campeonato Paulista. Um menino, que era quinto reserva, segundo o conceito do anterior homem forte do futebol. Tomara que dê certo, sucesso aos envolvidos. O Wellington está contratado? Não. Não, ainda não. Então, tomara que dê certo. Já falei aqui sobre o Cassim ontem, não acho que é a solução para o meio campo do Guarani, com todo respeito ao profissional, que é um profissional reto, correto, só que o Guarani precisa de um meio campo inteiro, que chegue e resolva. E eu não acho. O Wellington tem história para ser primeiro volante, cara. Será que ele tem idade e saúde para isso? Bola ele tem. Bola ele tem. Isso eu não discuto. É bom então, jogador. O Ronaldo, não penso duas vezes. Contrataria sim. Essa mudança de postura também se deve à mudança do comando técnico, né, Batista? O Maurício tinha esse pensamento de utilizar mais jogadores da base, até pela sua experiência também em categorias menores, mas não deu certo. E agora, com a chegada do Marcelo Fernandes, há essa mudança também da postura, da procura por jogadores mais experientes. Mas, à exceção do Wellington, que é possibilidade e não é confirmado, os jogadores que estão sendo cogitados e até os que já foram confirmados, não me parecem estar num nível muito superior àqueles que já estão no elenco do Guarani, né? Então, o Guarani precisa de contratações, apesar da questão financeira, da falta de dinheiro, de contratações que sejam para impactar e sejam para chegar e vestir a camisa titular para que o time possa reagir no campeonato. Então, não adianta só contratar por contratar e para dizer que fez alguma coisa nessa janela de transferências, mas que urge a necessidade de uma reformulação, não somente de quantidade, mas principalmente de qualidade, disso não há dúvida nenhuma. E com relação ao Vitinho, que está chegando 23 anos, mas tem uma especulação aí que o Emerson Barbosa deve ir para o Botafogo de Ribeirão Preto. Alan Alves está lá, né? Trabalhou com o Emerson Barbosa. Então, se sair o Emerson Barbosa, aí, quer dizer, continua na mesma, né? Se contrata um lateral esquerdo e perde um lateral esquerdo, né? Agora é o seguinte, olha, o site Planeta Guarani fez um levantamento dos jogadores que o Guarani tem no elenco. 33 jogadores de acordo com o Press Kit, que é aquele material que a assessoria de imprensa fornece para os veículos que cobrem o Guarani Futebol Clube. 34 se contar com o Cicinho e 35 contando com o Vitinho recém-chegado. Caio Melo, departamento médico. Rafael Bilu, departamento médico. Pablo Baianinho, departamento médico. Raí Nascimento, estava no departamento médico, está recém-saído. Ryuta Takahashi, ninguém sabe, ninguém viu. O Guarani anunciou a contratação e até hoje ele não foi aproveitado. Só aí são 8 jogadores a menos. De 33 cai para 25. Tirando para o próximo jogo 2 suspensos, 23. Sendo que 3 são goleiros. E aí pode ser, esse número você pode reduzir para 19. Que tem o Cauê, lateral direito da base, que também não está sendo aproveitado. Então cai para 19. E tem o Titi, que também desapareceu. Ninguém sabe, ninguém viu o que é que aconteceu com o Titi. Aí, nesse caso, cai para 18. No banco de reservas, são 12. Então tem que colocar 11 titular e 12 no banco de reservas. O Guarani não vai ter jogador para completar o banco. E fora que tem alguns aí que estão sobrando, né, que estão à disposição, que não tem condições de jogar, né, Batista? O nível técnico não é compatível com a camisa do Guarani, nem com a Série C, nem com o nível da Série C. Por isso que é preocupante, por isso que eu disse há pouco, né? Não adianta apenas trazer jogadores em quantidade, precisa de qualidade. Porque se conseguisse trazer 11, os 11 entrariam no lugar desses que aí estão. É preocupante a situação do Guarani no campeonato. Parabéns ao site Planeta Guarani pelo levantamento, eu acho muito... Marcos Ortiz. Pertinente. Ninguém conhece mais o Guarani do que o Marcos Ortiz. Matéria pertinente, a situação é bem grave, a gente sabe disso, todo dia estamos colocando aqui para o nosso telespectador a gravidade da situação, das escolhas equivocadas. O Guarani ganhou mais uma chance, né?
A janela é mais uma chance de arrumar o que está desarrumado. Vamos dar uma olhada aqui na tela, data definida para a estreia do Bugre na Copa Paulista. Essa Copa Paulista está ganhando uma importância gigantesca, porque se o Guarani não se classificar, tomara que ele consiga a classificação na Série C. Mas se não se classificar, o campeonato para o Guarani termina em agosto. E vai terminar em agosto, porque tem uma paralisação agora por causa da data FIFA. Teremos dois fins de semana sem jogos aí no mês de junho, né? Senão seria antes até. Então a data FIFA, nesse caso, foi benéfica. Então, olha aqui. No Brinco de Ouro, o Guarani estreia no dia 16 de junho. É uma segunda-feira, às 19 horas. Copa Paulista vai enfrentar o seu Paulista CH. Você vai lá assistir o jogo ou não? No Brinco? 19 horas numa segunda-feira, provavelmente não. Eu vou explicar por quê. Porque eu fico todo dia aqui em Campinas e no final do dia eu vou para Jundiaí. Provavelmente não. Gostaria muito de assistir o jogo. O Paulista está se reforçando lá, mas tem um time muito modesto, né, Batista? Time que acabou de disputar uma Série A4, indo para a Série A3, tem que ir muito devagar. Agora, nós estamos na 6ª rodada ou 7ª? Vamos para a 7ª, da C. Vamos a 6. Então faltam 13 jogos para o Guarani. É isso? É. Muito bem. Para classificar para a próxima fase tem que fazer 30 no mínimo, não é isso, Batista? Sim. Olha, eu vou fazer uma pergunta bem objetiva para o amigo, de longa estrada. O Guarani faz 27 pontos, Batista? Bom, em teoria, sim. É possível conseguir, né? Aliás, o Guarani já conseguiu uma façanha dessa no Campeonato Paulista. O Guarani estava numa situação complicada, perdeu de 5 lá em Rio Preto contra a equipe do Rio Preto. Carbone, falecido, que Deus o tenha, era o treinador. Afastou um monte de jogador e subiu uns 5 meninos da base, entre eles o Dimas, que foi a grande sensação do time do Guarani naquela competição. No jogo seguinte contra o Mirassol, ganhou e começou a reação e subiu. Série A2, subiu o último jogo contra o São José, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então é possível, claro que é possível. Se você observar o que fez o Guarani na competição até agora, não. Mas tem a janela, jogadores experientes chegando, um novo treinador iniciando o trabalho, mudou o departamento de futebol, então muita coisa foi feita. E foi feita no tempo certo, pelo menos na minha visão. No momento correto. O caldeirão estava fervendo, mas a água ainda não havia transbordado. É por isso que o Rômulo Amaro agiu com assertividade, fazendo essa modificação, essa alteração. Então é possível sim, mas vai ter que melhorar muito a performance. Não, mas a pergunta não foi possível. Possível eu sei que é. Eu perguntei se você acredita em 27 pontos. Eu sou um cara naturalmente otimista. Eu sempre acredito. Eu sempre estou acreditando. Vamos torcer e aguardar.